Gente, numa cerimônia do Palácio do Planalto, Bolsonaro voltou a fazer tudo aquilo que a ala política tem pedido para ele não fazer. O presidente voltou a atacar o processo eleitoral, a xingar e a defender desobediência ao Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu assim que a segunda turma do STF manteve a cassação do deputado Fernando Francischini. Nós vamos ver tudo. Começando pela defesa que o presidente fez ao parlamentar que perdeu o mandato por espalhar notícia falsa. Enquanto aqui a gente está num evento voltado para fraternidade, amizade, amor, compaixão, aqui do outro lado da Praça dos Poderes, uma turma do Supremo Tribunal Federal, por 3-2, mantém a cassação de um deputado acusado em 2018 de espalhar fake news. Esse deputado não espalhou fake news, porque o que ele falou na live, eu também falei para todo mundo, que estava havendo fraude nas eleições de 2018. Ao citar as Forças Armadas, Bolsonaro disse que não vai fazer papel de idiota. Eu sou o chefe das Forças Armadas. Nós não vamos fazer o papel de idiotas. Eu tenho a obrigação de agir. Tenho jogado dentro das 4 linhas. Não acho uma só palavra minha, um só gesto, um só ato, fora da Constituição. Será que 3 do Supremo Tribunal Federal, que pode muito, pode continuar achando que pode tudo? Eu não vou viver como um rato. Tem que haver uma reação. E se a população achar que não deve ser dessa maneira, preparem-se para ser prisioneiros, sem algemas. O ministro que solta o Lula é o mesmo que está à frente do Tribunal Superior Eleitoral, dando as cartas. Bolsonaro também atacou, sem citar nominalmente, o ministro Edson Fachin, presidente do TSE. Ele disse que Fachin não respeita a Constituição e nem o processo eleitoral. Vamos ver também. O que ele fez essa semana que passou? A política externa é minha e do ministro França, do Itamaraty. Ele convida em torno de 70 embaixadores e eles vão lá para dentro do TSE e ele, de forma indireta, ataca a presidência da República como homem que não respeita a Constituição, que não respeita o processo eleitoral, que pensa em dar um golpe e conclui de forma indireta. Acabou as eleições, imediatamente seus chefes de Estado devem reconhecer o ganhador das eleições, para que não haja qualquer questionamento junto à Justiça. O que é isso, se não um arbítrio, um estupro à democracia brasileira? Para mim é muito mais fácil eu estar do outro lado. Muito mais fácil, Antônio de Paula, Carla Zambelli. Muito mais fácil. Tem a família toda perseguida, até a esposa processada. Canalhas! Processar a minha esposa, vem para cima de mim, se são homens. Bolsonaro falou ainda em descumprimento de decisões do Supremo. Vamos ver exatamente como foi e, na sequência, a análise do nosso time para vocês. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo. Não sou mais. Vamos então começar as análises desse dia absolutamente importante com a Carolina Brígido. Oi, Carol, boa noite, minha querida, muito bem-vinda. Bom, o início dessa história toda, dessas reações, né, tem a ver, então, claro, com o julgamento do deputado bolsonarista, o Fernando Francischini, porque Nunes Marques estava contando, é importante a gente falar sobre isso, com o voto do ministro Gilmar Mendes, mas não ocorreu.
Quais os bastidores que você tem para contar para a gente? O que de fato rolou nessa articulação que foi determinante hoje, então, na segunda turma? Carol, bem-vinda. Oi, Mona Lisa, boa noite a todos. Sim, vamos dar um passo atrás para a gente se lembrar que hoje existiam 2 julgamentos no Supremo Tribunal Federal sobre o mesmo assunto, essa questão do deputado Francisquini. E aí o ministro André Mendonça, ele pediu vista de um deles, que seria no plenário virtual, e o julgamento que aconteceu foi na segunda turma, que é feita só de 5 ministros. O ministro Cássio Nunes Marques, ele tinha a expectativa, ele achava que no julgamento na turma, ele teria mais chance de vitória do que no julgamento do colegiado completo. O Nunes Marques, ele sabia que André Mendonça votaria com ele, Ricardo Lewandowski também ficaria no outro lado junto com o ministro Edson Fachin para derrubar a liminar. E aí ficaria o voto do ministro Gilmar Mendes, que Nunes Marques tinha essa expectativa de apoio desse colega, mas isso não se concretizou. Gilmar Mendes, ele preferiu defender a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de combate às fake news. E ele mostrou com isso que o STF está unido nesse sentido. Com esse resultado, Mona Lisa, é muito pouco provável que, se houver um outro julgamento sobre o mesmo tema no plenário do STF com os outros ministros, esse resultado seja diferente. A tendência seria a mesma, de validar a jurisprudência do TSE. Então, por hora, esse assunto está encerrado, pelo menos dentro do STF. Pelo que a gente viu na Praça dos Três Poderes, o assunto não está encerrado, o assunto está inflamado. Isso deu o início, deu o pontapé para uma nova crise entre o Judiciário e o TSE. Uma conclusão importante do julgamento de hoje. O presidente Jair Bolsonaro, ele teve em suas 2 nomeações a garantia de que ele tem aliados importantes no STF. André Mendonça e Cássio Nunes Marques são os 2 ministros que Bolsonaro escolheu para o STF até agora e ambos se mostraram alinhados com o pensamento de Bolsonaro. O julgamento de hoje ele é importante para o presidente porque o próprio presidente ele responde também por disseminação de notícia falsa, de que a urna eletrônica é passível de fraude. E o Francisquini ele foi cassado por esse mesmo motivo. Então, por isso, esse precedente é tão importante para o presidente Jair Bolsonaro. Agora, dentro do Supremo Tribunal Federal, essa reação enfática que a gente viu do presidente Bolsonaro não foi surpresa. Os ministros já estavam esperando uma reação desse tipo, já sabiam que isso seria, sim, uma nova crise na Praça dos Três Poderes e os ministros não quiseram comentar para não alimentar ainda mais essa crise que se abre agora, Mona Lisa. Sim, muito obrigada, Carol. Importante a revelação disso, né? Não alimentar uma crise, mas ela está deflagrada, sem dúvida. Vou chamar o Caio agora para conversar com a gente, porque, Caio, nesse tempo todo em que nós trabalhamos juntos, você sempre pontuou o que o mundo político entendia, olhava e pontuava também como um marco, né? Pós 7 de setembro do ano passado, quando teve a intermediação do ex-presidente Temer também, o recuo do presidente da República. Mas vamos lembrar, em setembro, então, naquele momento, a gente tinha o mesmo xingamento, a mesma palavra forte, né? Mas aí era direcionado ao ministro Alexandre de Moraes, canalha, que foi chamado, né, pelo presidente da República, e também aquela fala do presidente da República dizendo que nunca mais iria respeitar ministros do Supremo, ou decisões do Supremo, para ser mais correta. Isso até então a gente não tinha ouvido. Essa linha do tempo e essas falas do presidente hoje rompem o que seria um pacto que estava então amarrado. Eu quero te ouvir também fazendo esse retrospecto. Caio, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite a todos. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro, já desde ele mais ou menos em janeiro, voltou, talvez não nesses ataques tão diretos assim, né? Mas sim, tem tido críticas diretas, principalmente ao ministro Alexandre de Moraes. Mas esse termo canalha, de fato, foi o mesmo termo que ele utilizou direcionado ao ministro Alexandre naquele discurso na Avenida Paulista no 7 de setembro. Mas o que acontece? Agora estamos há 5 meses das eleições, até menos do que isso. E tem aqui uma avaliação, principalmente da chamada ala política, aqui eu estou falando também da cúpula do Congresso Nacional, de que esse modelo
de discurso agora não agrega, né? Tem uma leitura ali de que há 25% mais ou menos do eleitorado a ser conquistado, que o presidente Jair Bolsonaro ainda não foi derrotado, que o ex-presidente Lula é sim favorito, mas dá para virar o jogo. Mas não é com esse discurso, como você bem disse no começo desse programa. Agora, por outro lado, tem também uma leitura de que há uma certa utilização, vamos dizer assim, dessas vítimas do bolsonarismo, Daniel Silveira e talvez, quem sabe, agora o Fernando Francischini outro, que de certa maneira ajuda a insuflar aquela base bolsonarista, mais ou menos 25% da população. Então, por isso que o presidente Jair Bolsonaro acaba apostando muito nesse discurso, vamos dizer assim, do vitimismo, porque isso, de alguma maneira, acaba fortalecendo esse movimento. Não seria surpresa dentro do próprio governo se Francischini virar, vamos dizer assim, um cabo eleitoral do bolsonarismo. Ele soltou um vídeo mais ou menos dizendo que a batalha continua, tal qual o Daniel Silveira acabou virando também, de certa maneira, um mártir aí do bolsonarismo. Vai fazer campanha, vai tentar eleger a mulher, vai viajar aos estados. Então tem muito desse jogo tático, político, eleitoral do bolsonarismo em circunstâncias como a que a gente viu hoje, de uma derrota clara da pessoa física, de um parlamentar conhecido ali no bolsonarismo, aproveitar isso para tentar manter forte o movimento. Exato, Caio, obrigada também.